Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tomo de volta para mais um vídeo e se liga no que o Flávio Dias trouxe de informação sobre a venda da SAF. Parece que semana que vem vai terminar com toda essa novela. Então vamos ao Flávio Dias lá do Atenção Vascaíno. Olha aqui, gente, a equipe de Marcos Lamáquia deve estar no Rio de Janeiro semana que vem. Provavelmente na próxima semana, e há uma expectativa do ajuste dos detalhes finais para a assinatura. Próxima semana promete o Vasco voltando às suas atividades em campo e a possibilidade já na semana que vem, com a presença de Marcos Lamáquia e seus assessores e também com os advisors, aqueles que cuidam dessa tramitação desde o início, para que tudo seja resolvido e seja assinado o MOU. Algumas informações importantes sobre detalhes que estão sendo acertados. Mais informações que a gente consegue coletar com as nossas apurações. Ponto 1. Dentro dos investimentos no futebol, o que é incluído no valor como acerto mínimo de 100 milhões de ano? O que é despesa e o que é investimento? Vamos lá. A dúvida que se discute entre as partes. Um jogador livre que vem alugando passe é investimento ou é despesa de folha salarial, já que não é compra de direito federativo? Há uma discussão entre os lados, é uma das discussões que ainda faltam de acerto. Vai acontecer o negócio, não é isso que vai atravancar, até mesmo com a situação acontecendo, mas isso vai se discutir, porque a discussão de um lado é que um jogador, vamos lá dar um exemplo do Lionel Messi, o Vasco tem interesse no Messi, faz uma proposta pelo Messi e o Messi vem ganhando 50 milhões no ano. Isso entra dentro dos 100 milhões de investimento ou entra como despesa operacional, folha salarial? Essa é uma discussão que está sendo feita, porque um lado acha que é um investimento, dependendo da monta do jogador, que vale como investimento de compra, praticamente, e você, de alguma forma, está fazendo um investimento alto, e uma outra parte acha que não, é apenas como folha salarial. Então, esse é um ponto que está sendo discutido. Um outro ponto que foi muito discutido hoje sobre dinheiro novo, né? Sim, tudo que entrará para completar a dívida do Vasco, o problema do Vasco, as lacunas que o Vasco tem e que não consegue fechar as contas, será considerado dinheiro novo. Vamos lá. Fazendo um exemplo aqui, a grosso modo, tá? Tive que pensar muito em cima das informações que eu obtive para poder ser bastante didático com o torcedor do Vasco. O Vasco, por exemplo, e aqui é tudo suposição, tá, gente? É apenas para vocês entenderem. O Vasco tem uma receita anual de 500 milhões. E aí entra patrocínio, sócio-torcedor, Nike, venda de jogador, cota de TV. Claro que no caso de venda de jogador é uma receita variável, você pode vender ou pode não vender. A arrecadação é variável, dependendo de onde você vai jogar, qual estádio, mas vamos dizer que anualmente se arrecade 500 milhões. Essas receitas vão continuar entrando mesmo com a entrada de um investidor. Só que esses valores arrecadados, esses 500 milhões de forma exemplificada, servem para pagar despesas da SAF, salários, dívidas, no caso RJ, Fazenda Nacional, enfim, as dívidas todas que são embrulhadas. São
também usados esses valores para novos investimentos no futebol. E a conta hoje não fecha. Absolutamente não fecha. Vamos lá, no exemplo. Se tem 500 milhões de receita e para ter um mínimo de dignidade, investindo, fazendo time, buscando competir, porque você competindo, você aumenta as suas receitas, você valoriza os seus jogadores para venda, você chega a decisões e ganha grandes prêmios, você atrai mais audiência de televisão, enfim, o futebol é o grande fomento disso tudo. Mas as despesas são de 800 milhões, vamos colocar. A conta não está fechando. Quando o novo investidor entrar, essa receita será dele. Ele vai gerir os 500 milhões do Vasco, porque ele está comprando 90% do futebol do Vasco. Então as receitas da Vasco SAF entram nesse bolo. O que vai acontecer é que ele vai botar dinheiro novo para fechar a conta. E não é um pouco de dinheiro novo, é muito dinheiro novo, porque o Vasco tem uma dificuldade hoje já grande, sem fazer grandes investimentos e pagando dívidas. Vai chegar num certo momento que talvez o investimento seja menor. Por quê? Porque o clube já vai andar pelas próprias pernas. Então, só para a gente fazer a conta, 500 milhões de receita, 800 milhões de despesas, você complementa aí sempre com 300 milhões, eu estou mais uma vez dizendo na audiência rotativa. Isso aqui é um exemplo, tá? Não são valores factíveis. Diante desse rombo, o investidor vai ter que botar bastante dinheiro, por um período bastante grande. Então, ele vai pagar a dívida, mas também algo importante. Ele não vai pagar a dívida de vez. Ele não vai pegar o valor da dívida e botar um aporte único. Não, não vai. Até porque não é lógico se você já tem os acordos em andamento e o clube está organizado em relação a isso. Isso foi fundamental. Já se tem uma organização de um fluxo de pagamentos em relação à Fazenda Nacional, em relação à RJ. Pode ser feita uma antecipação se houver um deságio, o que é bastante provável, inclusive, está até imputado na RJ como uma possibilidade. E isso vai ser feito. Mas isso faz parte da nova gestão, de buscar junto aos órgãos competentes descontos, deságios para poder pagar. Mas o fluxo que há no Vasco, inclusive porque quando o investidor comprar os 90%, esse valor passa a ser dele. Ele não está entrando no Vasco sem que o Vasco tenha nenhum tipo de arrecadação. O que ele está entrando é como se fosse um cheque especial. Ele bota o cheque especial. Agora, é importante dizer que a parte disso, ele tem obrigações fixas. Vai cobrir esses rombos, esses valores para fechar uma conta, provavelmente vai botar mais, porque se esse valor hipotético de 500 milhões também entra futebol, a gente já pode botar mais 100 milhões aí, que é uma obrigação dos 500 milhões em 5 anos. Então ele vai pegar esse valor, vai botar mais 100 e vai cobrir para pagar tudo. O que a gente tem que dizer ao torcedor? CT, 150 milhões. Isso é despesa fixa. Isso aí é um investimento. Nem despesa é um investimento. O acordo da ICAP é a parte também. O investimento no futebol, como eu disse, contratações. Pode ser feito um investimento maior do que 100 milhões? Pode, dependendo da oportunidade. O que é importante é o seguinte: o torcedor tem que entender que o Vasco tem uma receita recorrente, o investidor entrando, ele vai usar essa receita recorrente, o Vasco não vai parar, o Vasco não está com caixa zerado, só que não é suficiente para pagar. Ele vai complementar isso, e para que essa receita de 500 vire 1 bi, 1 bi e meio, 2 bi daqui a algum tempo, é preciso que ele faça mais investimentos. Contrate melhores profissionais, para que se tenha um futebol mais competitivo, para que se tenha melhores contratações, ele precisa investir em profissionais em campo, jogadores. Ele precisa investir mais no marketing, no comercial. Quer dizer, ele vai investir muito para, daqui a algum tempo,
ele ter a segurança de que ele não precisa mais botar dinheiro. Mas pintou uma possibilidade. Ele bota. O que é importante dizer é que, pelo acordo que está sendo amarrado com o Marcos Lamacher, problema de dinheiro não haverá. Não vai se mendigar aí um valorzinho pequeno, alguma coisinha pequena. Claro, tudo vai ser feito com planejamento, sem loucuras, sem absurdos, mas a ideia, sim, é tornar o Vasco um clube forte e competitivo no futebol. O futebol, seus títulos, suas vitórias, são o maior objetivo. É tornar o Vasco um clube extremamente competitivo. Não se medir esforços para isso. Claro, volto a dizer, com planejamento, com organização, com crescimento, com capacidade administrativa para melhorar por si só. Botando dinheiro, trazendo maior fomento para que esse dinheiro investido se multiplique. Aquela história que vocês já devem ter ouvido falar. Dinheiro atrai dinheiro. Mas vamos lá. Mas ele tem 5 anos de investimento. Primeiro que não há prazo, tá? Mas ele tem 5 anos, por exemplo, no futebol. E depois? E depois, gente, é uma questão de competência dele e de sua equipe. Para que daqui a 5 anos ele não precise mais botar dinheiro. O Vasco já gire a máquina normal, que já ande normal, sem precisar que alguém bote um dinheiro, que alguém faça um investimento a mais. No caso, o investidor. Já é uma questão muito mais gerencial, de capacidade própria do clube, para não precisar mais de dinheiro novo. O dinheiro que estará circulando no Vasco, injetado por dinheiro novo que ele coloca nos primeiros anos, que faça daqui a algum tempo, pouco, se possível, 3, 4 anos, que o clube já gire a máquina sem essa necessidade de ter o uso do cheque especial, como eu coloquei. E aí, Só com rapaziada, o que vocês acharam dessas notícias aí trazidas pelo Flávio Dias? Semana que vem promete últimos capítulos dessa novela, semana decisiva, assinar esse contrato aí para poder fazer com que o Vasco volte aos áureos tempos de conquistas e que também possa bater de frente com o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, esses times que estão no momento um pouco acima do Vasco. Então é importante o investidor chegando e parece que semana que vem isso tudo vai estar terminado. Deixa aqui seu comentário a respeito dessa notícia, seu like e também hypar o vídeo vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. Se inscreva no canal para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!